All right, so President Trump's campaign says that he plans to resume rallies in the next few weeks. Meantime, presumptive nominee Joe Biden is continuing sort of virtual campaign fundraisers. De um lado, o candidato democrata Joe Biden aposta na arrecadação de fundos pela internet para sua campanha, que continua virtual. Do outro, como destacou a apresentadora da rede americana CBS, o presidente Donald Trump retoma no dia 18 seus comícios presenciais, mesmo que os Estados Unidos continuem a lidar com o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. We believe we're just starting to call up, we'll be in Oklahoma, in Tulsa, Oklahoma, a beautiful new venue, brand new. A retomada da campanha com grandes comícios começa justamente pela cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, que tem um histórico de racismo e de trágicos conflitos raciais. Mas essa escolha não é uma provocação pura e simples. Ela contempla uma região onde Trump tem a preferência expressiva do eleitorado, em meio à queda da popularidade que o acompanha desde o início dos protestos contra o racismo e a violência policial, que sucederam à morte de George Floyd em Minneapolis. Seu desgaste, até entre antigos aliados, é cada vez maior. O James Mattis, que foi secretário de defesa do governo de Donald Trump. Ele divulgou um comunicado acusando o presidente de dividir um país num momento de crise e escreveu: Donald Trump é o primeiro presidente que nem tenta unir os americanos, nem finge tentar. Para o general, o que acontece hoje é a consequência de 3 anos sem uma liderança madura nos Estados Unidos. Segundo pesquisa Gallup, divulgada nesta quarta-feira, Trump teve uma queda de 10 pontos percentuais na aprovação após até mesmo ameaçar o uso de militares para conter os protestos de rua contra o racismo. Qual é o tamanho da ameaça aos planos da reeleição de Donald Trump, considerado favorito até poucos meses atrás para a disputa de novembro? Como ele pretende reverter esse desgaste? Como seus adversários se preparam para enfrentar esse novo cenário nos Estados Unidos? Esses são os temas do Ao Ponto desta sexta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, hoje sem a Carolina Moran, e nesse episódio a gente conversa com o colunista Guga Chakra, direto de Nova York. Fique com a gente. Guga Chakra, antes dos protestos contra o racismo, depois dessa ação trágica da polícia de Minneapolis que matou George Floyd, o Trump aparentemente mantinha o republicano, esse eleitorado unido, mesmo com as controvérsias relacionadas à pandemia, ao isolamento social. Mas as coisas aparentemente mudaram depois dos protestos. Nesse momento, qual é a situação do Trump na corrida eleitoral? Olha, primeiro, é sempre bom, a gente já falou outras vezes, mas é sempre bom repetir. A popularidade do Trump pouco se altera ao longo dos 3 anos e meio dele de mandato. Sempre ali ao redor entre 41% e 45% na média das pesquisas. Esse tem sido, assim, o percentual médio do Trump ao longo do período. Em alguns momentos, como em fevereiro, a taxa de aprovação dele em um dos institutos de pesquisa, mas como é um instituto muito grande, que é o Gallup, acabou sendo muito noticiado, chegou a bater 49%, Roberto. E isso caiu agora para 39%. Portanto, foi uma queda de 10 pontos percentuais no mesmo instituto, a mesma referência, né? Não tem... Então, o Gallup dava 49%, o Gallup dá 39%. Na média das pesquisas também está num patamar baixo, ao redor de 41,5%, 42%. Com esse percentual, a situação do Trump é complicada no processo eleitoral, é insuficiente para ele ganhar mesmo no colégio eleitoral. E, para complicar, nas pesquisas, o Biden tem crescido bastante, tem conseguido ampliar para quase 10 pontos percentuais as intenções de voto na média nacional, quer dizer, isso a Hillary Clinton nunca conseguiu. O patamar de vantagem do Biden sobre o Trump nesse momento é maior do que qualquer momento da Hillary Clinton nas eleições de 2016. And so there's a lot that's changed, but it's going to be hard. And he's going to get very personal and say things about me, my family, my children, everything that are simply not true. But the good news is the bad news. The good news is the people know me. É patamar que supera até o Obama contra o Romney
em 2012. Você só vai encontrar algo similar em 1992 com o Clinton contra o Bush pai, algo similar de um candidato enfrentando um incumbente para a presidência dos Estados Unidos. É uma vantagem muito grande do Biden, que é suficiente para ele ganhar no colégio eleitoral aqui nos Estados Unidos. Só para ter uma ideia, Roberto, o Obama ganhou do Romney por 4 pontos percentuais, 51-47. A Hillary ganhou no voto popular do Trump de 48-46, foram 2 pontos percentuais. 10 pontos percentuais, mesmo que as pesquisas estejam erradas, por até 6 pontos percentuais, o que é extremamente improvável. No caso da Hillary, elas praticamente acertaram, né? Previam mais ou menos na média que a Hillary ganharia por 2,5%, 3% no voto popular, ela ganhou por 2%. No caso agora, 10 pontos teria que ser um erro gigantesco. Então, nesse momento, dá para quase assegurar que o Biden ganharia a eleição. E tem mais, viu, Roberto? Só para concluir, o Biden nas pesquisas em swing states, que são os estados sem predomínio democrata e republicano, que são os que decidem o colégio eleitoral, ele supera o Trump em todos. Em todos eu falo, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Pensilvânia, Carolina do Norte, Flórida até. E tem mais, ele chega a empatar com Trump no Texas, que é o principal estado republicano. Se o Biden leva o Texas, ele leva a eleição. É claro que se ele ganhar no Texas é porque ele ganhou em todos esses outros swings. Mas daí seria um massacre, né, contra o Trump. Então hoje, realmente a situação do presidente americano é complicada. Agora, tudo é uma foto. A foto em fevereiro era de um Trump favorito, com a economia indo muito bem, a popularidade dele, embora não tão alta, mas num patamar suficiente para ele ganhar no colégio eleitoral, sem dúvida alguma. This is a truly incredible time for America. We have the best economy in our history, the most prosperity of any country. We are doing better than any country in the world, and it's not even close. Mas a foto hoje é muito pior. Agora, a gente não sabe como será a foto dele ou do Biden em novembro. Dá para melhorar o cenário para o Trump até lá. É complicado, especialmente depois que o Federal Reserve, na quarta-feira, falou que a economia americana vai ter uma retração de 6,5% e a taxa de desemprego vai estar em 9,3%. Menor do que hoje, mas ainda assim gigantesca se comparado ao que era em fevereiro. Janeiro, 3,5%, 4%. Bom, vamos cair dentro da estratégia, né, dos detalhes. O Trump vai recomeçar os seus comícios de rua, né, a sua campanha de rua, no dia 18. E aí ele escolheu logo a cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma, que tem um histórico racista. E enquanto isso, Joe Biden continua na sua campanha virtual, muito focada na questão da arrecadação de campanha entre seus aliados. Essa escolha do Trump aparentemente faz com que ele consolide o mesmo eleitorado de sempre. Será que ele consegue recuperar agora esses pontos que ele perdeu, aparentemente radicalizando o seu próprio discurso? Olha, o Trump ele tem uma base muito fiel, que é de cerca de 35%, quase 40% da população americana. Esse eleitorado vai votar no Trump em qualquer circunstância. Ele quer, nesse momento, incendiar o máximo possível essa base trumpista para a eleição em novembro. Por isso que ele escolheu, inclusive, um lugar como Tulsa para fazer esse primeiro comício, onde a resistência à candidatura dele é extremamente baixa, né? Ele é muito popular nessa região, ele não está preocupado com o eleitorado afro-americano em hipótese nenhuma, ele não está preocupado com os votos da minoria. Na última eleição ele teve 8% do eleitorado afro-americano, ele talvez queira ter mais ou menos isso, ele esperava conseguir um pouco mais com a boa situação econômica, mas agora isso já está praticamente descartado, porque até entre a população afro-americana subiu mais o desemprego do que no restante da população, foi o que mais sofreu com o Covid-19, a gente vê as manifestações todas, então para o Trump fica complicado, mas ele quer incendiar a base dele, e ele gosta de fazer comício, né? Then we must devote everything we have toward victory in November of 2020, November 3rd. Only this way can we save the America we love and drain the Washington swamp once and for all. We'll get it finished. We'll get it finished. They're bad people. É onde ele se sai
melhor, e ele acredita que ele possa atrair as atenções com comícios. O problema é que hoje as pessoas já acostumaram a ver comício do Trump, não é como em 2016, que era, ou 2015, quando ele lançou a candidatura, que as TVs transmitiam o comício na íntegra, porque era algo novo, né? Não era uma coisa de um comício político normal. Agora não, então é a estratégia dele, só não sabemos se vai funcionar ou não, mas que ele faz comícios que eletrificam a base dele, isso é fato. O policiamento aumentou pela cidade e também a gente percebe as ruas fechadas pela Guarda Nacional, mais ruas fechadas. Mas ao mesmo tempo também aumentou bastante o número de manifestantes protestando aqui na frente da Casa Branca, não só contra o racismo e contra a violência policial, mas também contra a resposta do presidente Donald Trump a essa crise. Os manifestantes pedem que os americanos votem na eleição de novembro. Na quinta-feira, o principal militar dos Estados Unidos, que é o responsável pelas Forças Armadas, veio a público pedir desculpas pela participação naquele ato político do presidente junto à Casa Branca, quando visitou a igreja que fica ao lado da residência oficial do presidente dos Estados Unidos, para simbolizar que ali é ele que manda. E o general pede desculpas. O quanto que essa tentativa dele de se aproximar dos militares e a reação negativa que isso gerou na própria tropa e no comando pode enfraquecê-lo junto aos republicanos. O Trump sempre teve essa ideia de querer se aproximar dos militares, talvez pela insegurança dele. Ele não foi para a guerra do Vietnã, diferentemente da maior parte dos jovens da idade dele na época. Ele alegou que tinha pé chato para evitar ir à guerra. É claro que também tinha uma influência muito grande. Então sempre ficou essa coisa dele em relação aos militares. No começo do governo a gente lembra que tinha, né, o assessor de segurança nacional dele era um militar, o secretário da defesa, o general Mattis. Você tinha um grupo de militares ao redor do Trump, ele tentando vender essa ideia. E ele volta agora com essa mesma intenção. O problema é o seguinte, o general Mattis, que comandou o Pentágono nos 2 primeiros anos do governo Trump, chamou o Trump de imaturo e de um único presidente americano da história tentar dividir em vez de unir o país. Agora a gente vê o general Milley falando que se arrepende de ter ido com o Trump, que o Trump tomou aquela atitude. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned uniformed officer, it was a mistake that I have learned from. Se você observa generais da reserva, é ainda maior o número de críticos ao Trump, porque general ativo não pode, né, bater de frente tanto com o presidente dos Estados Unidos, a questão hierárquica. E você pega até o Colin Powell, que é republicano, que foi um militar ultra condecorado, a gente lembra, comandou as forças americanas na guerra do Iraque, foi secretário de Estado do Bush. O Powell abertamente dizendo que não vai votar no Trump. Já não votou na última eleição, não vai votar de novo. Então o Trump tenta mostrar esse lado dele, mas não cola muito. Inclusive, há uma tendência de distanciamento dos militares da figura do Trump. Agora, falando do adversário do Trump, né, o Joe Biden, ex-vice-presidente dos Estados Unidos. Eu estava acompanhando as falas dele recentes e claramente ele quer explorar esse lado dele, Joe Biden, com seus erros e acertos. Inclusive falando, realmente eu me atrapalho com as palavras de vez em quando, mas isso eu vou trazer para o debate e as pessoas sabem quem eu sou e eu sou isso mesmo. O quanto que isso ajuda ele dentro dessa composição de forças para a eleição de novembro? Olha, por incrível que pareça, o Biden é teflon em relação a gafes. As pessoas avaliam que ele sempre foi atrapalhado, né, Roberto? Ele sempre cometeu gafes e já virou uma coisa meio folclórica. Então, se o Trump, de fato, é também teflon nas atitudes dele, nas coisas que ele escreve, quer dizer, nessa semana, dizendo que aquele senhor de 75, idoso de 75 anos, teria simulado a queda quando foi empurrado pelos policiais em Buffalo, no estado de Nova York. O Trump é teflon, o eleitor do Trump, começando pelo Trump para ir para o Biden. O eleitor do Trump sabe, todo eleitor do Trump sabe que o Trump exagera, diz inverdades, mas eles perdoam o Trump por isso. E o Biden segue no mesmo caminho. Todo o eleitorado do Biden sabe dos defeitos do Biden. Conhece o Biden há muito tempo. Foi senador 3 décadas, foi vice-presidente dos Estados Unidos, não é uma novidade.
e nunca se vendeu como alguém perfeito. Ele sempre aceitou os defeitos dele. I find myself just talking like that. And so, I sometimes make political gaffes, but that little expression. Então a resistência ao Biden é muito menor do que era a resistência a Hillary Clinton, além da questão das pessoas se identificarem com Biden, porque a Hillary era vista como elitista, enquanto o Biden já é visto como uma figura do povão, né? Até a forma dele falar, a história de vida dele, é uma coisa bem diferente. Ele é uma figura bem do povo, diferentemente do que era a Hillary Clinton, que era visivelmente elitizada. Ou mesmo do Obama, que era visto como elite intelectual, acadêmica, com aquele inglês impecável de professor de Ivy League, né, das grandes universidades americanas. Era aquela... O Biden não. O Biden fala a língua do eleitor bastante. Então existe essa identificação maior, que o Partido Democrata muitas vezes tem o Partido Democrata que é identificado com as minorias, tudo, e tem o Partido Democrata que é identificado com as elites de Hollywood, de Wall Street, e o Biden não é essa elite de Hollywood, Wall Street, Silicon Valley. Ele é bem mais do povo mesmo. O próprio Biden já verbaliza medos, riscos, enfim, podem ser, obviamente, parte da sua narrativa de campanha, de que o presidente Donald Trump poderia, inclusive, tentar interferir no processo eleitoral, dificultando, por exemplo, votações em determinados estados, onde ele sabe que não tem a maioria, uma espécie de fraude eleitoral. O quanto que isso ecoa dentro da própria imprensa e também das discussões nos Estados Unidos, esse risco eventual de uma pressão, manipulação do processo eleitoral? Olha, se a eleição for como foi a eleição do ano 2000 entre o Al Gore e o Bush, ou como foi a eleição de 2016 entre a Hillary e o Trump, possivelmente o lado perdedor não aceitará o resultado. O Trump não aceitará o resultado se ele perder por uma margem pequena no colégio eleitoral, especialmente em algum estado, e o Biden tampouco aceitará uma derrota similar à da Hillary se verificar que houve realmente supressão de voto em alguns estados, que houve intenção de afetar o resultado eleitoral. Então, possivelmente, nenhum dos dois lados aceitaria o resultado se for uma eleição equilibrada, e tem grande chance de ser. A chance é bastante grande, Roberto. Então, nesse caso, daí iria para a Suprema Corte, como foi no ano 2000, se um dos lados não aceita. E aí a Suprema Corte toma uma decisão, como tomou no ano 2000, 5-4, o Al Gore aceitou porque ele falou que era importante para a estabilidade democrática dos Estados Unidos. May God bless our new president and our new vice president, and may God bless the United States of America. Olha, os Estados Unidos mudou muito do ano 2000 para cá. A gente não sabe qual seria a reação, mas no final, claro, prevalecerá o resultado, especialmente a decisão da Suprema Corte, caso um dos lados leve. Só para lembrar, o ano 2000, o Bush ganhou do Al Gore por algumas centenas de votos na Flórida. Mas se o Gore ganhasse a Flórida, ele teria sido eleito presidente. E houve uma polêmica sobre alguns votos ali na Flórida que reverteriam o resultado a favor do Gore, que ganhou no voto popular. Mas no final o Bush acabou sendo eleito presidente. Guga Chakra, para a gente terminar, duas dúvidas que ainda persistem. Primeiro, alguma chance de adiamento da eleição dos Estados Unidos por conta da pandemia? E a segunda, definição do vice da chapa democrata, o vice de Joe Biden, já está definido ou perto da definição? É muito improvável que se adie a eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. É algo que falam, mas que é bem improvável, bem complicado. A tendência é que sim, a eleição seja realizada na data. Sobre vice do Biden, a gente sabe que será uma mulher, e com as recentes manifestações cresceu a possibilidade de que seja uma mulher afro-americana. A favorita daí nas bolsas de apostas, e segundo os analistas, seria Kamala Harris, que foi pré-candidata democrata à presidência e que é senadora pela Califórnia e foi Attorney General, né, uma espécie de procuradora-geral do estado da Califórnia. Então tem um currículo muito forte. Mas surgiram outros nomes também,
como a Val Demings, que é uma deputada da Flórida, né, que representa a Flórida no Congresso americano e que foi chefe da polícia de Orlando, que é uma cidade grande. Então ela também surgiu agora como uma possibilidade. Você tem também a Keisha Bottoms, que é prefeita de Atlanta, que é muito carismática também, despontou bastante agora nas manifestações. E a Muriel, que é a prefeita de Washington, é uma outra figura que cresceu, além da Stacey Abrams, que é uma política do estado da Geórgia, que também é um outro nome que vem crescendo. Mas isso, claro, se for o que vai ser mulher, o Biden já falou. Agora, se for mulher e afro-americana, se for mulher branca, aí a Elizabeth Warren ainda teria alguma chance, a Gretchen Whitmer, Elizabeth Warren, que é senadora por Massachusetts, a Gretchen Whitmer é governadora do estado de Michigan, mas se enfraqueceu com a pandemia e as manifestações, e a Amy Klobuchar, que se enfraqueceu bastante agora nas manifestações. Se eu fosse arriscar, e é chute mesmo, Roberto, eu diria que será a Kamala Harris, porque ela se encaixa em tudo, né? I think that a big part of this conversation really is about reimagining how we do public safety in America, which I support. Tem um histórico como Attorney General, quer dizer, na área judicial importante, judiciária. Você tem, ela é senadora pela Califórnia, ela é conhecida nacionalmente, ela já demonstrou intenção de ser presidente, como o Biden já está com a idade mais avançada, então as pessoas prestam muita atenção em quem será o vice, e a Kamala Harris é uma pessoa que, pela experiência em Washington, deixaria grande parte dos eleitores mais seguros, embora as outras também sejam nomes muito bons, mas eu diria que a Kamala não tem nada contra, e muitos pontos a favor dela nessa eleição. Tanto que se a gente fala Kamala Harris, para os nossos ouvintes, todos conhecem a Kamala Harris, mas a Val Demings, a Keisha, a Muriel, são figuras menos conhecidas tanto no Brasil quanto também aqui nos Estados Unidos. A Kamala é um outro cenário, já uma figura mais forte. Guga Chakra falando direto de Nova York, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Ao Ponto, um abraço. Um abraço, Roberto. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Lembrando, o material de utilidade pública relacionado ao novo coronavírus está aberto no site também para quem não é assinante. A edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau!